Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A paz de Jesus, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração, que alegria poder te acolher no nosso 36º dia. Estamos caminhando, estamos aí entrando quase na reta final. Daqui a alguns dias nós já vamos iniciar a nossa novena, então fique firme porque já estamos aí prestes a comemorar Pentecostes. Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E no nosso encontro de hoje, o nosso tema é Nada a temer. Mesmo confiando e anunciando a fé, os discípulos, em sua maioria, sentiam grande medo e insegurança com relação ao futuro, sobretudo por causa da perseguição a todos os que professassem a fé em Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. A perseguição era política e religiosa ao mesmo tempo. Os poderosos deste mundo demonstravam medo do poder transformador anunciado por Jesus, do amor que faz justiça. Sempre que nos juntamos para as nossas reuniões e orações, fechávamos as portas dos locais para não sermos surpreendidos por aqueles que nos tentavam calar. Em certa assembleia, eu afirmei que esse medo passaria. O que hoje é temor, com a vinda do Espírito Santo passaria a ser coragem. Tornamos-íamos incansáveis. E quanto mais nos proibissem de anunciar o nome de Jesus, com mais força e coragem nós o faríamos, mesmo que fosse necessário derramarmos nosso sangue, assim como Cristo fez por nós. Eu mesma testemunhei que muitas vezes em minha vida ousei ter medo, mas uma força arrebatadora fazia com que eu me levantasse para realizar aquilo que era preciso em nome de Deus. E essa força era o sopro do Espírito, que me levantava do chão e fazia-me voar. Mesmo amedrontados, os apóstolos e os discípulos pregavam com muita cautela. Todos os dias a nossa comunidade recebe novos discípulos, homens e mulheres desiludidos com tudo que já viveram e com forte desejo de verem suas vidas renovadas. Não deixe que o medo te paralise ou aprisione. Quando o medo te rondar, diga em oração ao teu entendimento: eu sou filho de Deus, Ele é o pastor que me conduz, minha vida está consagrada a Ele. Quais os medos que você tem que combater hoje? Quais os medos que você não consegue combater? Aqui tem 2 pontos de medo. Tem o medo da evangelização, e hoje em muitos lugares não é diferente. Quantas pessoas precisam se reunir escondidas? Quantas pessoas não têm a liberdade de ir na igreja? Quantas pessoas em alguns países não podem nem ter uma Bíblia? Uma Bíblia. Chega a ser um absurdo pensar. Porque como é que uma Bíblia pode ser uma ameaça? Mas tem países que você não pode ter. Então, esse medo que hoje muitas vezes impera em muitos países, e que no nosso, muitas das vezes o que acontece é pessoas que são caladas, pessoas que são canceladas porque não pode mais pregar a verdade, porque não pode agir corretamente. Então, é em meio a esse medo, essa confusão. E tem outro medo que é o nosso medo. Às vezes o medo de evangelizar, o medo de falar de Deus, o medo porque a gente passou por um assalto, por uma perda, por um abuso. Então a gente vai tendo medos.
medo de morrer, medo de ficar desempregado, medo de perder alguém, medo de não ter onde morar. A gente tem muitos medos. Medo do escuro, medo de inseto. Quais são os medos? Os seus medos. E tem aqueles medos em que a gente não quer combater e tem aqueles medos que a gente não consegue lutar. Qual é a diferença? O medo que eu não consigo combater é os meus medos. Medo do escuro, medo de inseto, esses medos que eu falei. E o medo que eu não consigo combater, que é algo que não é meu, é que vem. Por exemplo, eu estou numa rua e aparece um motoqueiro. Eu já fui assaltada por um motoqueiro, então sempre quando aparece uma moto eu fico com receio. Então vem um motoqueiro, já vem o medo. Será que eu vou ser assaltada de novo? Então é um medo que eu não consigo combater. Porque não tem para onde correr, não tem o que fazer. Ou então se você já viveu alguma situação numa estrada, num carro, você passa a ter medo. Então são coisas que a gente não está no nosso controle, é externo. Então quais são esses medos? Eu tenho medo de ser assaltado de novo. Eu tenho medo porque uma vez o meu carro quebrou em um lugar muito perigoso. Eu já passei um aperto, um apuro. Eu tenho medo de ficar desempregado. Eu tenho medo de perder. Sei. Então hoje vamos dizer para o Espírito Santo vir tirar esse medo de nós. Esse medo que aprisiona, esse medo que escraviza, esse medo que nos paralisa. Esse medo que nos trava. Então, que o Espírito Santo hoje nos liberte de tudo aquilo que é medo em nós. E aqui a gente nem classifica como medo grande e medo pequeno. Não, é medo. Então, que o Espírito Santo nos liberte hoje de toda espécie de medo que nós sentimos ou que nós já sentimos. Todo medo que tem nos paralisado, tem nos impedido de avançar, tem nos impedido de acreditar, tem nos impedido de fazer a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo venha nos curar. Cura o nosso coração e nos liberta de todo medo. Eu não conheço o seu medo, mas você pode dizer para o Espírito Santo: o meu medo é esse. O meu medo é aquele. Espírito Santo, eu tenho medo disso. Diz para o Espírito Santo e seja liberto no nome de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E antes de rezarmos a nossa oração final, a oração de hoje é a consagração. E que, antes de rezarmos essa consagração, que você possa dizer assim comigo: Espírito Santo, liberta o meu coração de todo medo, de tudo aquilo que me causa medo. Eu quero ser liberta. Eu quero ser curada. Eu quero ser renovada. E eu renuncio aos medos que eu tenho. Eu renuncio e digo mais uma vez: liberta-me do medo. Amém. Vamos rezar a nossa consagração. Consagração de selando toda essa inspiração que o Senhor deu hoje, da reflexão que nós temos hoje, que a gente possa combater os nossos medos. Rezemos a nossa oração final. Ó Espírito Santo, luz eterna e brilhantíssima, cuja magnificência enche o céu e a terra, eis-me aqui humildemente prostrado ante a vossa divina presença, para me consagrar a vós para sempre. Adoro o brilho de vossa pureza, vossa imutável justiça e o poder do vosso amor. É por vós, força e luz de minha alma, que eu penso, vivo e oro. Não permitais que eu pegue contra vós, nem resista aos suaves impulsos de vossa graça, mas dirige todos os meus pensamentos, para que esteja atento à voz de vossas inspirações.
sigas fielmente e encontre na vossa misericórdia auxílio para as minhas fraquezas. Adorável Espírito, compadecei-vos da minha indigência, preservai-me de todo erro e obtende-me o perdão se eu chegar a cair em pecado. Peço-vos aos pés de Jesus crucificado, contemplando e adorando, cheio de confiança, suas chagas sagradas, seu lado aberto, seu coração traspassado. Espírito do Pai e do Filho, fazei que, com vossa graça, possa dizer em tudo e sempre: Espírito de sabedoria e entendimento, dissipai minha ignorância. Espírito de conselho, dirigi minha inexperiência. Espírito de fortaleza, fazei-me perseverante no serviço de Deus. Dá-me a força de proceder em tudo com bondade e benevolência. Espírito da paz, dai-me a vossa paz. Espírito de santidade, ornai com as celestes virtudes da pureza e simplicidade o templo que escolhestes para a vossa morada. E por vossa graça poderosíssima, preservai constantemente minha alma da mancha do pecado. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Mais um dia concluído. Eu te espero então nos próximos vídeos. Fica com Jesus. Que Nosso Senhor abençoe. Que Nossa Senhora interceda por nós. Que a Mãe de Pentecostes rogue por nós. Para que cada vez mais sejamos todos de Jesus. E que sejamos abertos às graças do Espírito Santo. Amém. Fica na paz.